O que é bom pedir a Deus a medida do contentamento. Eu quero tomar palavras de Salomão, do apóstolo Paulo, nos recomendando o contentamento, o que não é fácil. As pessoas querem sempre mais. O apóstolo Paulo recomenda ao seu filho Timóteo: estejamos contentes com o que temos, porque Deus é fiel, Ele nos dá o necessário. Aquele que quer mais acaba caindo em laço e armadilha de Satanás. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, mas é o que muita gente quer. E há pessoas que se escravizam visando o dinheiro. A pessoa faz um sonho, ela sonha do eu dela, não de Deus, do eu dela, que ela quer ser grande, quer ocupar uma posição elevada, quer um determinado cargo para o qual tem que fazer concurso, ou tem que trabalhar muito, ou quer atingir um estágio de ser um empresário bem-sucedido, e tem que ajuntar, poupar, se esforçar, caminhar para lá, para conseguir aquela posição. Ela coloca a sua felicidade num ponto sempre mais alto daquele onde ela está. Isso é uma poesia de Alberto de Oliveira, se não me engano. A pessoa coloca a sua felicidade sempre mais alto do que onde ela pode alcançar. Nunca vai ser feliz. Mas alguns dizem que é bom ter uma meta, mesmo inatingível, pelo menos a pessoa se escraviza a caminhar para aquela meta. Eu acho que isso não tem nada de Deus. A meta que você colocou não é a meta que Deus tem para você. Há líderes, pastores que colocam metas na igreja, ficam impondo, empurrando essa meta para a igreja, e os irmãos ficam pressionados com isso, de atingir aquela meta, que é apenas uma pequena vaidade do coração do líder. Aquilo não tem nada de Deus. Eu lembro de um ditado que diz mais ou menos o seguinte: quem nasceu para um vintém não chega a 10 tostões, qualquer coisa assim. São moedas que não existem mais no Brasil e que mostram o seguinte: olha, você nunca vai ser grande, maravilhoso, porque você não nasceu para isso, você não vai conseguir chegar lá. Há muita gente que diz o contrário: não, você pode chegar sim, então se escravize para chegar lá. Bem, se eu quero ocupar um cargo de juiz, eu preciso entrar pelo caminho do direito, estudar bastante, tirar minha prova da OAB, e depois eu vou continuar estudando, vou ser um concurseiro, provavelmente eu vou ter que entrar em vários concursos antes de poder me capacitar para entrar num concurso de juiz. O tempo vai passar, quando eu chegar a ser o juiz, eu vou me satisfazer, eu vou ficar muito feliz. Enquanto isso, a pessoa está se escravizando, e na maior parte das vezes não vai conseguir chegar lá. Outros garotos, é muito comum, no mundo do futebol, sonham em chegar a ser um grande jogador, e eles se escravizam a um esforço tremendo de treinamento para conseguirem chegar lá. Mas é bom a gente lembrar que ser um Pelé, ser um Zico, um Maradona ou um Neymar, isso é para poucos. Os que estão no futebol podem até ser bem-sucedidos, mas eles não chegarão lá. Isso é um estereótipo inatingível, é um sonho que eu não recomendo para ninguém. A pessoa precisa ter a medida do contentamento, ser feliz no seu caminho. Se Deus quiser que você chegue lá, muito bem, Ele vai fazer com que você chegue lá, mas sendo feliz por todo o caminho. Você não vai ser um escravo em todo o caminho para conseguir imaginar que quando chegar lá vai ser feliz, porque também não vai. Ainda que chegue lá, não vai ser feliz. A felicidade não está nisto. Portanto, a escravidão é
algo que não vem de Deus, essa escravidão ao dinheiro ou a um sonho que não foi Deus que colocou. Mas o mundo moderno está sendo bombardeado por isso. Jovens que não têm um celular do último tipo ficam humilhados. Meu pai só pode me dar esse celular baratinho, mais velhinho, que não tem a capacidade daquele, e junto com meus amigos eu fico humilhado que o meu celular não é como o dos outros. O jovem fica infeliz, não usa bem o seu celular, porque ele está sonhando ter um celular melhor. Mesma coisa moto. Ele não se contenta com uma bicicleta, ele quer uma moto, mas depois daquela moto ele também não é feliz, porque ele quer uma moto maior, ele quer uma moto de maior cilindrada, uma moto mais potente. Tem gente que não se contenta com uma moto 125, não, aquilo ali não, eu vou ficar humilhado com a moto, eu quero uma moto grande, no mínimo 600. A pessoa não é feliz, não usa bem a sua 125 e quer uma moto maior. Ele acha que a felicidade estará naquela moto maior. E por aí vai. É como o Salomão diz lá em Provérbios, no capítulo 30, a partir do versículo 15, a sanguessuga suga o sangue da gente. Ela tem duas filhas, a saber, dá e dá. A sanguessuga só quer receber, ela não dá nada, ela quer receber e quer extrair dos outros, quer pedir e exigir. Eu conheço muitos jovens que se anularam, não são capazes de nada, mas eles são ultra especialistas em extorquir dinheiro dos seus pais, avós. É triste isto. Eles exigem como a sanguessuga, vão sugando o que seus pais têm, ameaçam. Alguns chegam até a matar seus pais, mas normalmente, mesmo em famílias de cristãos, há muitos filhos, claro que eles não são cristãos, não são nascidos de novo, mas que se especializaram em extorquir seus pais, em cobrar, pedir, exigir, tirar, roubar dos pais. É sanguessuga, demônio que está fazendo isto, e a pessoa está sempre infeliz, porque nunca tem aquilo que gostaria de ter. E ele diz mais, existem 3 coisas, aliás, 4, que nunca dizem basta. A sepultura nunca diz basta, porque está sempre querendo mais mortos. A madre estéril, a mulher que não consegue dar filhos, naquela época sofria muito, era vergonhoso, e ela então exigia do marido relações sempre para em algum momento ver se conseguia conceber. A terra seca lá no Oriente Médio, a terra na maior parte dos lugares é muito seca, nunca se farta de água. A água que cai numa terra seca infiltra e a terra volta a ficar seca. E o fogo, que nunca diz basta. O fogo queima, mas não se contenta, ele quer queimar mais. Quanto mais ele queima, mais ele quer queimar o fogo. Pois é, esses exemplos o Salomão usa para mostrar para nós como Satanás nos escraviza para a gente querer da mesma maneira, sempre mais exigir e cobrar e sair extorquindo os pais. Este não é um caminho bom. Anteriormente ele disse o seguinte, que deve balizar o nosso entendimento. Senhor, eu peço a Ti 2 coisas. Não deixe que eu minta, nem que ande pelo caminho da falsidade. Então eu peço, não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário. Nem a riqueza, nem a pobreza. Dá-me o pão que me for necessário. Para não suceder que, estando farto, te negue e diga quem é o Senhor, ou que
empobrecido, tem a tentação de furtar e assim profane o nome do Senhor. Medida do contentamento, diz o apóstolo Paulo, tendo o que vestir, onde dormir, o que comer, porque você vai ficar ansioso por tanta coisa a mais, que eu preciso tratar meus dentes, mas aí por causa da estética, eu preciso meus dentes fiquem muito bonitos, aí eu preciso branquear meus dentes, eu preciso tratar aquele dente, fazer um postiço ali, fazer um não sei o que lá, porque eu preciso ficar com os dentes bonitos, mas aí eu preciso do meu rosto também, a pele, tratamento de pele, aí eu preciso tratar a sobrancelha, mas eu preciso tratar também o cílio, aí eu vou tratar os cabelos, porque eu preciso ficar bem. Há pessoas que estão escravas dessas coisas e nunca vão ser felizes. Medida do contentamento. Se alegre. O que aformoseia o rosto, o que deixa a gente bonito, é o sorriso e a alegria. Um coração alegre aformoseia o rosto. As pessoas vão gostar de nós pela simpatia, se formos agradáveis, tivermos boas palavras, formos altruístas, nos interessarmos pelo assunto dela, ao invés de falar só dos nossos assuntos. Há pessoas com as quais a gente vai conversar, é só eu, porque eu penso, eu quero minha casa, minha mãe falava assim, meu pai, minha casa, meu marido, porque eu, meu cachorro, meu filho, eu. Daqui a pouco a gente quer distância de uma pessoa assim, só fala dela e está na moda. A minha doença, porque eu tenho tratamento aqui, eu tenho um médico marcado lá, porque o meu exame diz que eu tinha uma doença que o médico disse que é rara, que quase ninguém tem, porque eu estou cuidando assim dos meus pés, estou cuidando daqui da bacia, eu estou cuidando da coluna, mas eu estou cuidando disso, eu tenho que fazer um tratamento, eu vou ter que fazer uma cirurgia. Ninguém aguenta ficar perto de uma pessoa só falando do eu dela e botando essas coisas para fora. Medida do contentamento. Vamos pedir a Deus isso, o que o Salomão recomendou aqui. Dá-me o necessário, eu não quero mais do que isso, eu vou fazer o que eu posso fazer, eu vou caminhar no meu passo, eu vou até onde eu conseguir ir, eu vou ser feliz com aquilo que eu tenho. Meu celular é velhinho, mas dá para falar com as pessoas que eu preciso, então tá bom assim, minha roupa é velhinha, meu sapato velhinho, mas eu estou satisfeito com isso, me sinto confortável, eu estou feliz em ser assim. Deus quer que a gente tenha a medida do contentamento. Cuidado, meu irmão, com a sanguessuga, esse demônio aí da sanguessuga que quer botar insatisfação em você para você nunca ser feliz, ou então você ficar sonhando, colocando alvos muito elevados que você nunca vai atingir, você vai ficar infeliz a vida inteira. Cuidado, pense bem, analise a sua vida, ore a Deus, agradeça muito mais do que peça, agradeça muito mais do que peça, e quando pedir, peça a Deus a medida do contentamento, e não se esqueça de agradecer tudo que Deus tem dado. Isso faz de você uma pessoa melhor, mais agradável. As pessoas vão querer ficar mais perto de você. O seu rosto vai ficar mais aformoseado e as pessoas vão ter prazer em você. Cuidado para você não agir ao contrário, com essa escravidão de demônios, colocando aí uma insatisfação contínua no seu coração, uma ganância insaciável. Isso só vai levar você para o buraco cada vez mais. Isso não é vida que Deus tem para nós. Deus tem coisas muito melhores. Valorize a vida eterna para você não ficar chorando pelo que você não tem aqui nessa vida humana. A vida eterna é maravilhosa. Comece a valorizar a vida eterna prometida pelo Senhor.